começando mais um Em Alta, o seu podcast sobre entretenimento e cultura pop. Já aproveita e segue o nosso @ no Instagram, que é Em Alta Podcast. E agora eu trago para vocês os nossos queridíssimos podcasters mais queridos da podosfera. Oi, gente! Olá, meus ouvintes. Aqui é a Amanda, do canal Amanda Oldman. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Oi, gente, aqui é a Paola, preparada para discutir sobre o nosso tema que ainda não foi dito, mas vamos lá. E aí, galera, mais uma vez, obrigado por ouvirem e vamos lá para mais um debate. Vamos ver como é que vai ser hoje. Hoje nós trazemos como debate o futuro do cinema, que com a quarentena e a ameaça do Covid-19 acabou aumentando o número de usuários de plataformas de streaming e de VOD, que é vídeos por demanda. Então, como não sabemos para onde vai toda essa questão, né? Quanto tempo vai durar a quarentena, temos aí a pergunta: onde vai parar o cinema? Alguém vai continuar? E aí, quem vai começar esse debate? Fica a reflexão, ouvintes. Adeus, esse foi mais um podcast. Ouvintes, nós deixamos essa uma pausa dramática para vocês pensarem, para vocês poderem sentir o impacto, É isso, entendeu? bota a mão na consciência e vamos pensar. Bota a mão no coraçãozinho e vamos juntos. O primeiro impacto, eu acho que foi muito grande, que nem eu esperava, acho que ninguém nunca parou para pensar, é quando não só produções da Netflix, mas até mesmo na TV, novelas, eles pararam as gravações, tá? aí uma coisa que eu achava que nunca ia acontecer. E eu acho que, querendo ou não, a gente pensou, o negócio é sério, assim. Eu acho que foi um dos primeiros impactos. Não que ficar sabendo do número de mortos, enfim, de contaminados não fosse. Mas, assim, de como impactar a nossa vida, sabe? Acho que afetou a vida de todo mundo. E a gente nunca pensou que uma coisa dessa ia acontecer, né? E agora, se a gente parar pra pensar, a gente não tem como saber as nossas séries favoritas, por exemplo, quando vão voltar de fato, né? Tem sempre uma previsão. Seria 2021 a nova temporada. Agora a gente vai sofrer, eu acho que um rebote no final daqui uns meses. Quando tudo voltar ao normal, a vida tiver voltado, entre muitos parênteses, ao normal, mas as nossas séries ainda não vão estar disponíveis nas nossas plataformas. E quando as séries voltarem, vai ser um desespero, porque ninguém vai ter tempo pra assistir tanta série que vai voltar ao mesmo tempo. E tem outra coisa que eu fiquei, assim, chocado, na verdade, foi a questão da Globo, por exemplo, parar de fazer novela. Eu nunca imaginei na minha vida a televisão parando de fazer filmagem de novela. Então, quando aconteceu isso, eu pensei, nossa, eu já sabia que era sério, mas eu pensei, nossa, é sério mesmo? Porque pra eles pararem produções milionárias, querendo ou não, deixando de ganhar muito dinheiro, com certeza é algo grave que tá acontecendo. É verdade. Isso até mostra que nem eles estavam preparados para isso. Não só instituições do entretenimento, mas a gente tá vendo também na área da educação, enfim, comércio, que ninguém se preparou para esse momento. Por mais que a gente viu acontecendo primeiro na China, todas as iniciativas que eles tomaram para poder conter todo o rolê, na Europa também, parece que aqui o pessoal falou, não, isso não vai chegar tanto. E tem também a questão de que quando for voltar, vai ter que voltar aos poucos, e membros do elenco que são grupos de risco, eles não vão poder participar tanto. Eu vi que a Globo lançou um comunicado dizendo que as cenas de beijo, de abraço, elas vão ser cortadas, vão ser diminuídas, na verdade. E na novela Amor de Mãe, a protagonista é a Regina Casé, que já é uma mulher idosa. E ela é a protagonista. Então, assim, eles estão pensando como é que eles vão fazer vai cortar a protagonista, porque ela não pode estar em aglomeração. E eu achei muito legal, assim, eles pensarem, assim, pro roteiro, de que como essa novela, ela é muito aproximada da nossa realidade, eles vão fazer como se os personagens também estivessem voltando de uma pandemia. Então, por isso que não vai ter muito beijo, nem muito abraço. Então, eu achei, assim, por parte deles, uma iniciativa bem interessante. Interessante isso que tu falou agora por último. Eu não tinha visto essa questão da Globo. Mas eu fiquei pensando, né? E se eles fizessem a novela, só que usando máscaras? Sabe, daí eu pensei, né? O som ia ficar uma merda. Talvez não tivesse esse apelo tão bom da qualidade de som, de tudo, né? Então... Mas é uma hipótese também. É interessante isso porque a novela tá abordando a quarentena e a questão de como vai ser a volta da quarentena, né? Realmente pode demorar muito a passar essa sensação de hipocondria que a gente tem. Quando a quarentena ela realmente for embora,
pode demorar também pro pessoal voltar aos hábitos de consumo de antes, voltar a sair de casa para lazer, né? Voltar a frequentar cinemas. Então, muita parte da indústria vai acabar perdendo ainda, mesmo pós-quarentena, perdendo o seu público, né? E logo perdendo dinheiro em cima disso. E tem outros fatores também que acabam influenciando, né? Porque as pessoas, quanto mais tempo na quarentena, mais tempo consumindo plataformas de streaming como Netflix, né? Globoplay. E também tem os vídeos por demanda, que seria o VOD, né? Que é uma alternativa para o cinema. Inclusive, já tem alguns estúdios que estão produzindo para lançar direto em VOD, né? Que, para quem não sabe, VOD é como uma locadora online. Você aluga um filme e assiste ele fica com você durante alguns dias e depois você devolve, digamos assim, né? E não é que nem uma plataforma de streaming que tem ali um conteúdo enorme disponibilizado para quando você quiser assistir. Então, uma coisa que eu ia comentar. Como os filmes vão ser mudados na questão de produção? Porque eu acredito que os filmes hoje no cinema são produzidos por uma tela enorme, já pensando numa sala cheia de gente, num cinema que tenha um áudio excelente, 3D, que tu se sinta inserido no filme realmente. E como isso vai mudar, eu acredito que no pós-pandemia, porque mesmo acabando tudo isso, bem entre aspas, né, a gente voltando numa vida normal que ainda não vai ser normal, como isso tudo vai influenciar na nossa concepção de filme, como as produções vão mudar também. Porque as pessoas geralmente têm uma TV 42 polegadas, 32, não sei, em casa, então não vai ter que, talvez, precisar ter aquele investimento tão grande para uma tela de cinema, com um público talvez muito mais restrito. Por exemplo, isso que o Rodolfo falou, se o retorno financeiro que essas grandes indústrias do cinema têm, é sempre pensado, tipo, na estreia do filme, eles sempre contabilizam assim, né? Quantas pessoas foram na estreia do filme, todos os países do mundo, naquela super tela no cinema, que é um ingresso caro na maioria dos países. E se fosse uma coisa, por exemplo, a Netflix, quando faz uma série boa, por melhor que seja a série, por maior que seja a quantidade de pessoas assistindo aquela série, o retorno, ele não é, assim, diretamente proporcional, né? A Netflix, ela ganha o valor da tua mensalidade, independentemente de tu assistir uma super produção ou uma produção pequena e independente, assim. Então, não sei, por exemplo, eu fico pensando, né? Será que essas super produções que requer, tipo, 1001 efeitos especiais vão continuar existindo e não vão ganhar tanto dinheiro, né? Não vai ter um retorno, assim, tão grande, diretamente, né? Pois é, tem também a questão de que, por exemplo, a Universal lançou Trolls diretamente em PVOD, que seria Premium Video On Demand. No caso, seria a mesma coisa que o aluguel comum ali de vídeos online, que nem faz serviços como o YouTube, Apple TV, mas a Universal lançou Premium, ou seja, tipo, seria uma versão mais cara por ser ele um lançamento, né? Um filme que não saiu nem pro cinema. E aí, com isso, eles já anunciaram que eles vão lançar os próximos filmes deles todos, tanto no cinema quanto em plataforma. Ou seja, vai ser simultâneo. Eles vão lançar no cinema e em plataforma. Se tu não tem vontade de ir no cinema assistir o filme, tu pode muito bem assistir aquele filme em casa no mesmo momento de lançamento. Porém, diversos cinemas ameaçaram não lançar mais os filmes da Universal. Porque... Pois é, porque eles estariam perdendo com isso, né? Muitas pessoas vão querer ficar na sua própria casa, no conforto, ao invés de sair para ir no cinema, ou até mesmo por conta dessa questão da pandemia, né? Não quererem ir no cinema para não se contaminar com outras pessoas e tudo mais. E nisso os cinemas vão perder parte do lucro. Então, ou seja, tipo, a realidade, ela vai mudar, assim, drasticamente também, né, nessa concepção, né? A gente vai escolher o que quer assistir, onde quer. Mas, então, pensando por esse lado, para pra pensar que, tipo, tu vai, por exemplo, no final de semana, sair com os teus amigos pra ir no cinema. Cada um vai gastar um ingresso de, que, sei lá, 20, 25 reais um ingresso de cinema, dependendo do lugar. E tu pode ter a opção de assistir esse mesmo filme em casa, alugando, né, desse sistema on demand, por, sei lá,
R$10 ou R$15, ou que seja R$25, e chamar todos os teus amigos pra ir na tua casa, fazer um cinema particular. Sim. Tipo, tu vai economizar muito mais dinheiro e eles vão deixar de receber muito. Tipo, eu não sei como é que vai se equilibrar essa questão da gente pagar menos e eles quererem continuar ganhando o mesmo quantidade de dinheiro que eles querem ganhar. Eles não vão querer diminuir o lucro porque a gente vai ficar em casa assistindo, né? Eu acho que já isso entra no que eu tinha comentado antes. As produções de filme até agora, por exemplo, são feitas pro cinema. Acredito que pós-pandemia e né, a nossa nova normalidade, as produções vão gastar menos, porque, como eu tinha comentado até antes, como as pessoas não têm telas de cinema em casa, não é necessário talvez um tanto investimento na questão visual, em efeitos tão detalhados. Eu acho que com isso vai ser feito, sei lá, vai se equilibrar as coisas, digamos assim. Eu acho que não vai ser como era antes, proporcionalmente, mas eu acho que eles vão conseguir dar uma diminuída nesse prejuízo. Sem falar que a gente tem que pensar, por exemplo, nas grandes franquias. Eu acho que para aquelas que já têm um público consolidado, vai levar a pessoa pro cinema assim de qualquer jeito. Se a gente for pensar nas produções da Disney, né, porque eles vão continuar fazendo uma segunda fase, né, dos Vingadores, enfim, sem falar de outras franquias também. E também tem o fator do serviço de streaming da Disney também, né, que aqui no Brasil ele ainda não foi lançado, mas tá vindo, assim, também é uma outra questão. Eu não sei se, por exemplo, essa questão deles deixarem de fazer grandes produções, eu acho que pode ser que eles deixem de fazer pra uma história, assim, experimental, um lançamento, mas, assim, eu acho que franquias, eu acho que vai continuar. Eu concordo também com isso. E eu tava aqui pensando agora que, por exemplo, essas superproduções que existiam, talvez não tenham realmente mais espaço, né? Talvez a gente assistir na TV, a gente não vai achar... Uma coisa é assistir no cinema, aqueles efeitos especiais, e eu nem gosto muito de filme de ação. Quando eu vou no cinema, eu gosto de assistir, porque daí tu tá vendo naquela tela enorme, tudo fica tão interessante. Mas se fosse pra ver da minha tela pequena, talvez eu não tivesse esse impacto tão grande, não fosse me pegar tanto um filme assim. Mas por mais que tenha público pra essas grandes produções, tenha quem seja fiel, boa parte dessas pessoas vão acabar desistindo por medo de pegar algo, porque vai demorar pra gente restabelecer a segurança de sair pra fora de casa e não se importar com aglomerações. Então tem essa questão também, que por mais que eles saibam que eles têm um público que já tá fidelizado, que vai comprar o serviço e tudo mais, também tem essa questão pessoal de se restringir. Eu acho que pode falar mais alto a questão que a Paola falou de dinheiro, porque eu não sei como tá no bairro de vocês, mas aqui, enfim, vários bairros da Zona Norte, parece que a gente não tá em pandemia. As pessoas, elas não estão respeitando, estão fazendo churrasco, estão fazendo... a gente tem lugares que chamam de fluxo, tem lugar que chama de bailão, que é a galera se reunir numa rua fechada e fazer festa. Então eu acho que pode falar muito mais alto, questão de dinheiro, a pessoa pensar, poxa, posso reunir todos os meus amigos aqui na minha casa e pagar 15, 20, 30 reais do que no cinema e pagar 20 reais no ingresso, mais o valor do Uber ou da condução que você vai pagar, do lanche também. As pessoas no Brasil têm muito essa mentalidade, já que na Europa as pessoas são mais, assim, educadas, né? E mais, assim, tem um pouco mais de noção da realidade. Mas o exemplo aqui da Holanda, as pessoas não respeitaram, olha, Paula, quase nada, né, da quarentena. Por exemplo, na cidade que a gente vive em Zaandam, que é uma cidade que não é a capital, né? E as pessoas, no segunda semana de quarentena, tava tendo feirinha na rua, até hoje eu quase não vi ninguém de máscara. Muita gente não respeita a distância entre uma pessoa e outra, que é 1,5 metro. Então a gente tem muito essa cultura, muitas vezes, de falar mal do brasileiro, que o pessoal não respeita. Claro, isso acontece em todo o mundo, mas às vezes a gente acha que na Europa tá muito melhor. Claro, por sorte temos um sistema de saúde bom aqui, querendo ou não, mas as pessoas em si, nessa questão de pandemia e da quarentena, não estão respeitando. Até porque a gente, no início, acho que foi na primeira ou na segunda semana que teve aqui, que tudo fechou mesmo, né? A gente ouviu uma notícia na internet dizendo que umas praias, tem praia na Holanda, se choquem, mas sim, tem praia na Holanda, mas são praias bem feias, pelo que a gente viu as fotos, então é uma praia, assim, legal pra ir. Mas nos falaram, daí a gente viu essa notícia de que as praias daqui
tinha muita gente que tava se aglomerando na praia porque os comércios estavam fechados e, tipo, todo mundo tava meio que de férias. Quem tava trabalhando não pôde trabalhar em restaurante, em comércio em geral, então o pessoal tava se aglomerando na praia. E daí a gente pensa, né, isso é uma notícia que seria clássica do Brasil. Mas não, na Holanda também tá acontecendo, tipo, o mesmo tipo de problema, talvez em maior ou menor escala, mas as pessoas também não respeitam. A gente passa na frente do cinema que tem aqui em Zandam e tá fechado. Tipo, algumas coisas estão fechadas, mas outras, tipo, segue o fluxo normal. A gente às vezes sai na rua super precavido, achando que não, eu vou me cuidar pra eu não pegar o corona. Daí tu vê as pessoas meio que debochando da tua cara, praticamente, porque elas estão usando, tipo, nenhum tipo de proteção. E daí tu se sente, tá, será que eu tô errado de estar me protegendo tanto assim? Aqui eu vi um post que definiu um sentimento que eu tava começando a ter. Que eu vejo o Instagram de famosos, de pessoas que eu conheço, eu ando na rua, eu me sinto trouxa porque eu tô em isolamento, eu tô seguindo as recomendações, só que parece que ninguém tá seguindo. É algo que às vezes eu sinto, mas a pessoa para pra pensar e fala, não, tem uma questão de responsabilidade, de coletividade. Aqui tá, assim, dois extremos. Tá circulando vários vídeos de brigas, assim, porque tem pessoas que estão entrando em ônibus e querem entrar sem máscara, e aí a galera expulsa, soca a pessoa, Meu assim, Deus. tá um rolê... Gente, é chocante. E aí você fica pensando, cara, precisa disso, sabe? E aí a gente ainda tem um presidente imbecil que reforça esse tipo de comportamento, que você não tem que usar máscara, que tá tudo bem, sendo que não está tudo bem. Vamos botar cloroquina na água de todo mundo que vai resolver o problema mundial. Nossa, vamos ingerir desinfetante, né? Que nem o presidente dos Estados Unidos disse que se ingerisse desinfetante você tava imune. E aí teve gente que ingeriu e foi um monte de gente com intoxicação para os hospitais. Então, olha, gente, tá difícil. 2020 tá difícil. 2020 apenas pare. Apenas pare. E para pra pensar que às vezes a gente, tipo, a gente tem internet, a gente tem Facebook, Instagram, Twitter, tipo, 1000 redes sociais pra nos trazer informações, a gente consegue procurar sites de notícia, mas pensa a pessoa, tipo, um brasileiro que não, mais velho, provavelmente, que não tem esse tipo de acesso, que vê um presidente falando isso, ele não vai ter onde comentar essa situação, onde procurar outro tipo de informação. É o teu presidente falando, e a gente tem no Brasil. Por pior que fossem os presidentes, eram pessoas sérias e formais que traziam uma informação pra ti. Então, um presidente, que é um órgão de super autoridade do país, falando isso, a pessoa tende a acreditar, né? Então, a gente às vezes na nossa bolha acha que, como é que vão acreditar isso da cloroquina? Mas sim que as pessoas acreditam, porque é outra bolha, né? Outra situação. Então, comentando também que nem a Amanda, que como ela falou a respeito do bairro dela, aqui no meu bairro, eu tive que sair, eu fui obrigada a sair esses dias, que meu namorado não me ouça porque ele vai ficar muito bravo. Revelações. Mas eu tive que sair esses dias porque a gatinha da minha amiga fugiu. Eu moro numa república, né? E eu tenho um gato, tem mais uma gatinha aqui na república e uma cachorrinha. E a gatinha fugiu e a gente foi atrás dela, todo mundo de máscara, todo mundo certinho, só que eu fazia séculos, assim, eu tô quarentenada real, eu tô em casa e eu não saio. Fazia séculos que eu não saía, fazia 2 meses. E aí eu saí pela primeira vez, né, coloquei o sol na cara. E, gente, assim, foi chocante pra mim, porque no meu bairro tem gente que desrespeita, assim, a quarentena e a segurança da máscara e tudo mais, mas a maior parte tava de máscara na rua. E eu não tinha ainda entrado em colapso com essa realidade, né? Assim, eu saí pra rua de máscara também e eu vi todo mundo de máscara e isso foi uma novidade, assim, pra mim, sabe? Porque parecia mundo apocalíptico, que de repente todo mundo tem que usar isso, sabe? Nossa, é muito estranho, parece uma coisa muito futurista, sabe? Eu vi uma foto acho que foi a irmã do Rodolfo e a mãe do Rodolfo, há umas semanas atrás, que nos mandaram uma foto delas no ônibus, no transporte público em Porto Alegre, e as duas estavam de máscara, e dava pra ver mais gente, tipo, na volta que elas estavam, também de máscara. E aquela imagem me chocou muito, porque Porto Alegre, faz tempo que eu não vou pra Porto Alegre, então a ideia que eu tinha de um transporte público meio que me chocou, tipo, a realidade meio que foi jogada na minha cara, assim. Que eu fiquei, nossa, gente, como assim? Que é tão fora do que a gente tava acostumado, a gente tá acostumado a ver. Por exemplo, os orientais são muito de usar máscara, eles têm já essa cultura de usar máscara na rua, ou quando estão fazendo turismo em outros países. E aí, eu sempre tive uma ideia, tipo assim, que frescura, sempre é preconceituoso, né? Mas eu admito, eu tinha sempre essa impressão. Que frescura tá usando máscara pra quê? E hoje em dia, tipo, parece que tudo mudou, a China tá, tipo,
indo bem nessa questão do corona e conseguindo, tipo, muitas vitórias nesse sentido. E a gente, que antes não usava máscara, tá tendo que correr atrás pra comprar máscara, comprar luva e se virar pra, tipo, se adaptar a esse novo modelo de vida. Um adendo sobre essa questão dos orientais usarem máscara. Surgem memes do pessoal falando: a gente zoava as fãs de BTS que queria usar máscara, que os carambas, e agora elas que também estão suave e a gente que tá tentando que correr atrás de máscara. Mas essa questão, eu acho que a gente tá vendo que todo mundo não, em locais fechados as pessoas estão usando, pelo menos aqui em São Paulo, é porque teve que ter um decreto que responsabilizava não as pessoas por não estarem usando máscaras, mas sim as empresas. Então, assim, para você frequentar o metrô, você tem que usar máscara, porque senão a empresa ela vai pagar multa, farmácia, enfim, qualquer outro lugar que não tenha sido fechado. Voltando aqui para o nosso debate, que no caso é sobre o futuro do cinema. Começamos a desabafar, Foi um momento de desabafo. Então... porque tá foda, gente. Vamos voltar, gente, que o Brasil já tá nos dando tristeza demais. Olha. Vamos se alienar um pouquinho, por favor. Verdade. Sério, cinema. Então, essa semana foi cancelada a premiação de Cannes, né? Que é ao contrário do Oscar, isso é porque o Oscar resolveu dar sequência com a premiação dele, né? Já que ainda não tem uma previsão de que vai acabar o corona, mas eles deixaram ainda agendado, porque acreditam que no início do ano que vem vai estar tranquilo, de certo, né? Que a gente ainda vai ouvir falar a respeito. Mas ele teve que rever as suas categorias, permitindo filmes que são lançados na internet. Senão, a gente sabe que Aves de Rapina ganharia todos os Oscars por ser o único filme lançado no cinema. Não, tô brincando, gente, mas ele teve que colocar, então, filmes lançados na internet poderem concorrer com os filmes do cinema também. Só que diz que essa medida vai ser executada só nessa edição do Oscar. E que depois eles vão voltar atrás disso. Só que eu acho que... Será que já não era hora de aproveitarem esse gancho e mudarem de vez essa regra, sabe? Tem tantos filmes de streaming que são tão bons quanto os filmes que são lançados no cinema. E valeria tanto a pena eles concorrerem. O que vocês acham? Eu tava agora pensando aqui, eu não lembro se eu vi essa notícia ou se eu tô trazendo fake news pra vocês, mas me digam se eu tô errada. Que tinha alguns filmes da Netflix que já concorreram ao Oscar, certo? E eu lembro que eu vi uma notícia dizendo que pra tu concorrer ao Oscar com um desses filmes da Netflix ou de alguma outra empresa desse tipo, tu tinha que mesmo assim colocar no cinema e ter uma quantidade mínima de pessoas assistiram, ou uma quantidade mínima de salas que passaram esse filme. Eu não sei se vocês sabem mais sobre esse assunto. Eu sei. No caso, é justamente isso. Eles tinham que lançar primeiro no cinema, independente de ser de plataforma de streaming. Eles teriam que lançar no cinema, teria que ficar a medida de semanas certas no cinema, esse filme, assim, e aí poderia participar da premiação. E só depois disso que o filme entraria no catálogo. Sobre essa questão de afrouxar as normas para que todos os filmes, não só que seguem o circuito de cinema, né, 100% eles concorram, eu acho que é bem complicado, porque primeiro a gente entra naquela discussão do que é assim, o cinema, se é só aquele que é passado na tela, tudo certinho, e que leva a gente a pensar em toda aquela questão tradicional, ou se também filmes que são lançados direto para o streaming também são cinema e também eles devem ter, digamos que assim, não seria respeito a palavra, mas estão meio que levados a sério quanto um filme que sai diretamente no cinema. E também eu acho que deve ser complicado porque, assim, se filmes que saem em outros países e que seguem o circuito de cinema direitinho, ou até mesmo filmes independentes, enfim, tem uma dificuldade de ter um reconhecimento e de conseguir entrar para alguns festivais e entrar para premiações, imagina se afrouxar e falar, não, pode entrar também filmes que vão sair só direto no streaming, que eles não vão seguir um circuito, sabe? Como que isso ia funcionar? Será que não ia ser mais restrito ainda? Porque a gente já não tem muitos filmes mais independentes, assim, entrando em premiações. E eu acho que, assim, se só ficar nichado nisso, não só nichado nisso, mas se afrouxar, assim, de vez, não vai ser mais complicado, assim, para que a gente tenha? Não vai ficar meio que um monopólio aos poucos? Que a gente só vai ver, por exemplo, filmes da Netflix concorrendo, Prime Video, HBO, assim, de grandes empresas?
Será que não corre esse risco? É uma pergunta, não tô afirmando. A questão é que já são filmes de grandes empresas que concorrem, porque são dos maiores estúdios. Então, se afrouxasse, só teria uma concorrência, a meu ver, claro, só teria uma concorrência maior de empresas. E por mim, poderiam afrouxar mais ainda e incluir os independentes também, porque às vezes o pessoal dá duro para conseguir fazer uma produção tão legal que merecia mais reconhecimento. Eu ia comentar isso que a Luna acabou de falar, a questão dos filmes independentes, porque não afrouxando as regras, a gente sabe que esse monopólio do cinema vai continuar. Então eu acredito, por mais que mude isso e que possam entrar esses outros filmes de streaming, né? E que eles possam concorrer, por mais que sejam ainda somente grandes empresas, eu acho que igual a gente está ganhando algo. Porque, independente, para te produzir um filme tem que ter muito dinheiro. Então eu concordo com o que a Luna falou. Deveria ser aberto mais ainda para que pequenas pessoas, pequenas empresas pudessem colocar seus filmes, porque tem muito filme pequeno e bom por aí. Aí você não acha que também, aos poucos, o cinema em si, a estrutura não vai sumir? Pois é uma questão que eu não parei pra pensar nisso, mas eu acredito que tudo, eu acho que na verdade a gente não tem como ter uma certeza agora, porque a gente não sabe o que vai acontecer depois da pandemia, como é que vai ser a nossa pós-pandemia, nossa nova vida normal. Então eu acho que tudo vai depender dos próximos meses após uma vacina ou um remédio. Como que as pessoas vão reagir a isso tudo, vão ir no cinema, não vão ir no cinema, e eu acho que o mercado vai se adaptar de uma forma ou de outra. Eu acredito que o mercado vai ser criativo para não perder esse público. Eu acho que já antigamente, não tenho números aqui pra comprovar, mas é um achismo meu. Antigamente, por exemplo, eu ia muito mais no cinema antigamente porque eu não tinha Netflix, eu não tinha esse tipo de entretenimento. Então, ir no cinema, mesmo que o filme deles nem fosse tão bom, eu ia porque era pra ter uma experiência diferente, assistir um filme. E hoje em dia, não. Hoje em dia, muitas vezes eu deixei de ir no cinema esse ano passado, principalmente no passado e no outro, porque eu tenho Netflix, eu posso fazer, assistir o filme que eu quiser aqui. Tem milhares de filmes que eu não assisti, que eu tenho interesse, que estão na minha lista no Netflix. E eu deixava isso aí eu vejo depois, quem sabe entra depois no catálogo, e daí acho que já existe uma coisa que já deve estar perdendo, assim, essa coisa de ir no cinema, né? Claro que tem gente que é muito cinéfilo e muito dedicado a ir no cinema, é uma super experiência, tem toda aquela questão de tu estar naquela tela, de tu comprar pipoca antes, de todo aquele cenário te fazer ficar dentro daquela situação, o que eu acho super legal. Mas eu não me imagino mais, assim, sei lá, aquela ânsia que eu tinha de ir no cinema, acho que já se perdeu um pouco, pelo menos pra mim, assim. Eu quero comentar o que o Rodolfo falou sobre soluções criativas para a volta do cinema, no caso, né? E uma das coisas que já está sendo pensada é o retorno do drive-in, que é aquele cinema que você entra de carro, né? Ele é ao ar livre. Como tem muita aglomeração dentro do cinema, seria muito ruim ficar restrito a uma única sala com tanta gente, sendo que algumas pessoas ali podem ainda estar com vírus e tudo mais. Então o drive-in, ele daria essa possibilidade de tu estar só junto com as pessoas que estão na quarentena contigo, né? Ir de carro, quem tem carro, claro, mas ir de carro pro cinema. Não é meu caso. Pro cinema ao ar livre e poder desfrutar da experiência de assistir um filme num telão. Eu penso, assim, eu quero muito estar errada, assim, no futuro. Mas é que, pensando assim, eu acho que se encaminha para o cinema se tornar novamente algo muito restrito para uma determinada classe. Porque vai chegar num ponto que não vai ser vantajoso para a pessoa que, por exemplo, não ganha muito bem ou não tem dinheiro ali no final do mês para ela gastar com o entretenimento dela, ela não vai mais. Porque que nem a Paula falou, se eu posso assistir o filme em casa e pagar mais barato ou ir no cinema, eu vou ficar em casa. E eu tive essa experiência também, começo do ano, por conta do filme Dois Papas, que ele teve que passar pro circuito de cinema e depois sair na Netflix. E eu pensei, eu vou esperar sair na Netflix pra eu poder assistir, porque vai ser mais barato, enfim. Não tenho esse dinheiro sobrando, pode ser que para algumas pessoas seja insignificante, mas pra mim, assim, é um dinheiro que faria falta. E eu acho que conforme for passando o tempo, o cinema ele pode correr o risco de ficar mais caro, porque a demanda vai diminuir. E aí, se pensar nessa questão do drive-in, quem tem carro, assim, nem todo mundo tem carro. E se o filme ele sair tanto no streaming quanto no cinema, as pessoas elas vão preferir
ficar em casa e esperar sair no streaming, sabe? Então eu acho que se encaminha pra se tornar de novo uma coisa acessível apenas pra uma determinada classe. Todo mundo aqui não tem carro, né? Não. Não tenho carro, gente. Drive-in, fora de questão pra Nem todos bicicleta. nós. Nós não. Meu noivo tem carro, mas eu, pessoa física, não tenho carro. Eu ia falar uma coisa que eu concordo super com o que a Amanda falou. E eu acho que é uma coisa que não sei vocês, mas eu já sinto isso há alguns bons anos. Assim, por exemplo, desde que eu acho que eu comecei a trabalhar e ter o meu dinheiro e gastar o meu dinheiro com cinema, eu penso muitas vezes antes de gastar meu dinheiro com cinema, porque eu acho muito caro. E eu lembro, tipo, não só de agora, tipo, quando eu morava no Brasil ainda, eu e o Rodolfo, a gente já morava junto, e a gente adorava ir no cinema, e a gente ficava, tá, vamos no cinema. Daí a gente pensava, ingresso do cinema, Cinemark. Era tipo 20 e poucos reais. Mais a pipoca, porque tu vai querer, né, ter uma experiência mais agradável, tu pode querer comprar uma pipoca. Mas sei lá quantos, mais 20 reais em pipoca. Mais o Uber que a gente tinha que gastar pra ir até o cinema, e mais o cinema pra voltar do cinema, a gente botava no papel. E eu lembro que muitas e muitas vezes a gente entrou nessa discussão e a gente no final disse, não, vamos ficar em casa, vamos fazer outra coisa, vamos ver um filme aqui na Netflix, porque é muito caro, tipo, eu acho que já é uma coisa muito elitizada, querendo ou não, né? Eu quando vou no cinema é porque eu quero muito ver um filme, porque eu sei que por qualquer outro motivo, se é só pra ver um filme, eu fico em casa e eu não gasto esse dinheiro. Eu penso exatamente a mesma coisa, até por essa questão de economizar e assistir determinados filmes que a gente sabe que não gostaria de perder a experiência. Mas eu gosto de comparar com muitos anos atrás, quando eu tinha, sei lá, uns 13 anos, que eu ia no cinema na terça-feira, que era o dia de meia lá em Porto Alegre, e eu pagava R$3 a meia, sabe? Então... 3? Então, tipo... Chocada. Ai, que sonho. Gente, olha o quanto que mudou, porque hoje em dia a meia é uns R$15, assim, pelo menos, sabe? Então... A meia, né? A inteira, então, tipo, pra um trabalhador que não tem curso nem nada, tipo, é um absurdo, né? Imagina, não vai sozinho, tu vai levar mais o teu companheiro, tua companheira. Tipo, vai ficar um valor, assim, pagar uma janta, um jantar, assim, pra dois, acaba saindo mais barato do que uma ida ao cinema, muitas vezes. Sem falar que, por exemplo, tem salas que é muito mais caro. Por exemplo, um filme 3D. E aí eles vão lá e jogam, por exemplo, aquele filme com mais opções de sala no 3D. Assim, são poucas... Por exemplo, no Itaú Cinemas, que fica aqui no Shopping Bourbon, tem 2 salas que não são 3D, que são um preço mais barato. Aí o 3D já é mais caro. A IMAX é R$56. Meu Deus. A inteira. É muito caro. Eu nunca entende? fui num IMAX, não sei se vocês já foram, se vale a pena. Eu já fui. Privilegiada, a louca. Mas, então, imagina, sei lá, naquela época que a Luna falou, era R$3 uma meia. Hoje já tá muito mais caro. Imagina, sei lá, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, quanto que não vai estar o ingresso? É que nem a gente tinha falado, o cinema ele não é pensado... Com certeza ele não é pensado para um público pobre, digamos assim, né? Tipo, popular, classe média até. Porque as pessoas trabalham para pagar suas contas, para ter o seu lazer pro mês. Mas quem, por exemplo, tem filho, ou enfim, mesmo quem não tem filho, mas não dispõe desse valor. Por exemplo, tu vai no cinema, daí uma vez por mês tu vai ver um filme e depois tu não pode ir. Eu acho que o cinema devia ser mais democrático, assim, nesse sentido. Pra te conseguir uma vez por semana, uma vez a cada 2 semanas, tu conseguir ter o teu lazer, eu vou no cinema. Mas engloba tanta coisa, além já do ingresso caro, que ele se torna mais caro ainda. Porque tu tem que pagar, que nem a Paula falou, tem que pagar o Uber, tu tem que pagar uma pipoquinha, porque, pô, tu tá no cinema, tu já quase não vai no cinema. E ainda tu vai comprar uma pipoca, a pipoca não sei quantos R$1.000, entendeu? É complicado. É tipo isso. Mais uma coca, então, aquela, tipo um refrigerante, pronto, acabou. Não, tem que parcelar em 5. É tipo isso. E é revoltante. Sabe o que dá pra fazer? Deixa eu só cortar rapidinho. Você pode pegar, comprar no mercado aquelas pipocas de micro-ondas de R$3. Você ir em algum lugar na praça de alimentação e falar, gente, posso usar seu micro-ondas? E aí você faz. Eu acho, é uma maneira. Ideia. Nossa, eu sempre compro ideia. no mercado o que eu vou consumir no cinema. Eu nunca compro ali na bomboniere do cinema, porque, meu Deus. Eu também. A gente já comprou pipoca, a gente compra, mas, por exemplo, se a gente quer comer um chocolate ou uma bala, a gente sempre passa na Americanas. Esse é o clássico, passa na Americanas, compra e depois vai pro cinema, né? Exatamente. Eu lembro quando antigamente não podia entrar com comida de fora no cinema. Eu era milaborante. Escondido. Nossa, fazia de tudo. Dentro da roupa, dentro da mochila, dentro de bolsa, um pacote de bis escondido dentro das calças.
menos. Qualquer O coisa. brasileiro dá um jeito. Quase você entrava como se você fosse levar coisa no presídio. Faltava você colocar no seu resto. Sim, só faltava enfiar na bunda mesmo. Eu ia só falar que é realmente revoltante a gente parar pra pensar que a arte, no geral, é muito cara, né? Tipo assim, no Brasil, mais ainda, acho que em outros países talvez seja até um pouco mais equiparado com o salário mínimo, mas eu paro pra pensar, uma família que ganha um salário mínimo, quando que vai no cinema? Não vai no cinema, porque não tem como ir no cinema. E daí tu parar pra pensar que o cinema já é elitizado da maneira que é, e o fato de existir Netflix hoje acaba sendo até muito bom, pensando por esse lado de que hoje em dia uma família que gostava muito de ir no cinema, mas não tinha condição, tu pode ir em casa assistir quantos filmes tu quiser com teus filhos no final de semana ou com tua família, e vai estar pagando o mesmo preço, né? Tipo, meio que democratizou em muitas maneiras. Eu acho isso muito legal hoje em dia. Fugindo do tema rapidinho, mas comentando isso que a Paula falou a respeito da cultura, né, da arte ser algo muito caro aqui no Brasil. Quando eu me mudei para São Paulo, eu fiquei surpresa que os museus aqui de São Paulo são todos pagos. Porque lá em Porto Alegre era livre, tu entrava em qualquer museu pra ver as exposições e era super tranquilo. Nossa, eu fazia isso toda semana, assim. E aí, aqui em São Paulo, eu fui em pouquíssimos museus. Eu sei que tem o dia da semana que é gratuito, que no caso é a terça-feira, mas eu não consigo acessar por conta de estar trabalhando e tudo mais, então eu não tenho os horários disponíveis pra ir. Mas não só aqui agora, essa regra de pagar para ir no museu foi para Porto Alegre também. Então, agora quando eu fui para Porto Alegre de novo, tinha uma exposição legal no Santander e inclusive eles já mudaram o nome do Santander, que antes era Cultural e agora é Farol Santander, igual aqui em São Paulo. E é paga a exposição, assim como em outros museus também já estão adquirindo essa mesma regrinha. Então, toda a arte acaba começando a ficar privatizada e isso é muito triste, não é só dentro do cinema, mas isso em diversas outras vertentes, né? E sem falar que não é um valor simbólico, assim, que a gente pensa, sei lá, R$10. Tem exposição que chega a R$50, ou a do Batman 80 anos, eu não lembro o valor exato do ingresso, mas assim, era muito caro. Tem um dia aqui que é gratuito? Tem, só que esgota muito rápido, porque realmente muita gente não tem condição. Essa foi uma exposição que eu não vi porque o ingresso estava muito caro, enfim. Então eu sei que é uma maneira, às vezes, do museu ele se manter, só que deixa ainda mais essa ideia, de como as meninas falaram, de que a arte ela vai se encaminhando pro elitismo, assim. É só para uma determinada classe e fica cada vez mais distante da população. E eu acho que por isso que é importante, voltando agora ao assunto do Oscar, por isso que é importante abrir as portas do Oscar para os menores, né? Para tentar fazer esse equilíbrio, porque no momento que vai ser, então, talvez mais elitizado o cinema, vamos democratizar, então, o acesso dos filmes às pessoas. A gente, então, vai ser elitizado a forma de consumir, mas vai ser democratizado o acesso dos filmes às pessoas. E eu acho que isso é o mais importante, né? Porque como as pessoas vão consumir esse filme vai ser questão de luxo, né? Sim. Eu acho que para isso acontecer precisa sair toda essa geração que tá por trás da academia, porque no ano passado, ou no ano retrasado, se eu não me engano, eu sei que foi no ano que Pantera Negra concorreu. Eles queriam abrir uma categoria para filmes populares. E aí, isso vazou que deu uma grande briga lá nos bastidores entre os membros da academia, porque muita gente era a favor, porque isso iria aproximar o público, assim, digamos que mais popular, e aproximar muita gente da premiação e também a melhorar os índices de audiência, porque a cada ano o Oscar ele perde audiência, muita gente deixa de assistir, e aí muita gente foi contra, porque perdia toda essa questão do cinema, porque senão ia ficar banalizado, enfim, eu sou a favor de que isso aconteça, só que eu acho que vai demorar uns bons anos ainda para esses dinossauros saírem, e aí começar a flexibilizar melhor isso. Exatamente isso que tu falou. Tipo, dessas pessoas têm essa ideia de que o cinema tem que ser, todas, bota todo um estigma em cima do cinema e não deixa ele popular, sendo... O que adianta ter um cinema se as pessoas não vão assistir, né? Pra mim é tipo, se as pessoas vão assistir mais disso ou daquilo, não importa. Elas têm que estar consumindo a arte que elas quiserem, do estilo que elas quiserem. E quando a gente bota essa coisa de num pedestal, o cinema tem que estar nesse pedestal, tu tá afastando as pessoas normais desse tipo de coisa, né? Tipo, pra mim não faz sentido nenhum. Me dá raiva conviver com gente que pensa, tipo, dessa maneira, assim. Quando eu fiquei sabendo que o Oscar tava reavendo as categorias pra poder colocar também os filmes de streaming concorrendo agora em geral, não só naquela forma, passa primeiro pelo cinema pra depois entrar lá,
eu achei que isso era fixo. Eu pensei assim, nossa, que legal, que vai entrar agora, os filmes de streaming vão poder concorrer tranquilamente e tudo mais. Então eu fui pesquisar a respeito para ler um pouquinho e estar mais por dentro. E quando eu fiquei sabendo que isso seria só nessa edição da pandemia do Oscar, eu fiquei chateada, porque eu pensei, né, que já era um avanço que a gente estava tendo ao poder o streaming participar. Logo, quem sabe, estúdios menores conseguiriam emplacar algo lá dentro também, sabe? Mas não, é só uma edição e eu achei isso, assim, sei lá, muito chato mesmo, sabe? Tanto que eles estão fazendo isso, assim, de uma forma do jeito deles. Eles estão abrindo para os filmes de streaming, mas, por exemplo, são poucos os filmes que saíram na Netflix que venceram o Oscar. Eu acho que no ano passado que Roma, né, venceu, foi o único, assim, acho que venceu o melhor filme, se eu não me engano, ou foi melhor roteiro, assim, de uma categoria principal. Mas nesse ano, a Netflix só foi pra ir mesmo. Tipo, obrigada por me convidarem, porque não ganhou nada. Então, às vezes eles até flexibilizam, mas opa, não, já dá o prêmio, já é demais, assim. Dava dó, gente, de olhar pra cara da galera da Netflix, assim, porque eu falava, não, agora vai vencer esse, e não. Sabe? Dava dor. Tem uma pergunta pra vocês. Aqui em casa a gente só tem Netflix. Vocês consomem de outras plataformas? Eu tenho o Prime Video, eu tentei ter o da TNT, mas é uma droga. E eu queria muito ter o da Apple TV, mas aí eu arrumo outras formas de assistir. Eu tenho... Fica no ar, gente, fica no ar. Formas alternativas. Eu tenho o Netflix, que na verdade eu não tenho, eu uso do meu pai. E eu assisto Videosflix e vários outros flicks que eu acho na internet. Eu também. O que é Videosflix? É tipo filmes online, assim, passando naqueles sites? Não, os sites hoje em dia eles são escrachados, cópias da Netflix, eles colocam flicks no final de tudo. E eu sou uma consumidora apaixonada do Popcorn Time, que, né, a gente sabe que não é um recurso certinho, né? Por Mas quê? Eu gosto muito dele. O Popcorn Time, ele é tipo uma plataforma de streaming com filmes piratas dentro. É sério? Eu não sabia. Ou seja, não vai ser tão assim, perto que Netflix ou que a Prime Video vai fazer uma publicidade com a gente. Acho que essa aí já perdemos. Rodolfo, corta! Mas enfim, gente, eu gosto muito eu acho a Prime Video muito vantajosa. Não tô querendo puxar saco pra conseguir uma publicidade futura, mas é porque eu acho que é um valor muito baixo, é R$ 9,90 que eu pago, e você não tem só benefícios dentro da plataforma, você tem fora também pelo próprio site da Amazon. Então você tem acesso ao streaming de música deles também. Eu ia falar uma coisa, eu comprei um livro pra minha avó essa semana passada na Amazon e aparecia ali que se eu tivesse Amazon Prime, a entrega seria gratuita. Tipo, eles fazem vários benefícios internos, isso é bem legal, né? Sim, é bem interessante. Não, só queria fazer uma reclamação, assim, se a galera que cuida da Prime Video estiver ouvindo, vocês têm que melhorar o esquema de pesquisa, porque você escreve, por exemplo, um gênero de filme que você quer ver, aparecem uns filmes muito nada a ver, sabe? Então é isso. Fica aí a crítica, gente. Fica a crítica no ar. Feedback. Eu tenho vontade de assinar a HBO, tipo, porque eu tenho gostado muito das produções da HBO, eu ainda também uso outros meios, que não são os ideais, e também gostaria de... Eu não sei se vocês nunca assistiram, assim, nada na HBO Plus, acho que chama? HBO Plus. Eu já assisti, acho que o Watchmen. Eu tenho uma experiência ruim com a HBO, mas não com a HBO em si, mas é que eles postam a série pelo último episódio. Então aparece os últimos episódios primeiro, e lá embaixo estão os primeiros episódios. E eu fui assistir uma série que tava todo mundo falando na época, que era Sharp Objects, uma coisa assim. Objetos Cortantes. Isso, já ouvi exato. falar dessa. E parecia ser muito legal, só que eu assisti o último episódio como se fosse o primeiro, e eu não sabia. Não! Ai, que horror! E aí, quando Coitada. eu entendi tudo, gente, aquele último episódio funciona como um primeiro episódio. E aí, quando chegou no final e teve um puta plot twist, eu pensei, meu Deus, esse foi o primeiro episódio. Eu tô louca pra saber como são os outros. Nossa! Coitada! Ai, gente, muita decepção. Daí eu desisti da série porque eu já sabia o final. E sobre essa coisa de streamings, porque eu tava assistindo a live que a Luna fez com o Sala Crítica, que é um site que ela contribui, e aí eu fiz um apontamento sobre o streaming da Globoplay, né, que o player é uma bosta.
Aí o rapaz que tava com ela defendeu, não, mas é porque eles vêm depois da Netflix. E aí é difícil de se... Aí os erros vão, né, se consertando com o tempo. Só que, gente, a vantagem de você fazer um trabalho depois que outra pessoa já fez é você ver todos os erros que foram cometidos por essa plataforma e você já evitar de fazer. E aí que eu não entendo como essas plataformas como o Globoplay, a Prime Video, o próprio exemplo que a Luna citou, cometem esses erros que são, gente, erros muito bobos, assim, de o servidor travar o tempo todo, o esquema de pesquisa, a ordem dos episódios. Isso é muito estranho porque pensa que a Netflix, eu não sei há quanto tempo existe, mas eu me lembro de assistir Netflix há muitos anos já, né? Já é uma prática que todo mundo já faz. E sempre foi boa a qualidade, nunca tive reclamações assim muito gritantes. E eu já ouvi falar, agora eu não vou lembrar se é da Amazon ou se é da HBO, que falaram que a série, acho que é da HBO, se eu não me engano, que as séries são muito boas, muito bem feitas, tipo, as produções são magníficas, mas que o serviço de streaming deles, alguém me disse, pode ter sido até vocês, agora eu não me lembro, mas que a qualidade, tipo, do streaming, dos vídeos, não faz jus à qualidade de que foi feita o filme. Tem um rolê que viralizou de uma das séries, eu acho que deve ser da HBO, que é com Jason Momoa, e que, sabe aqueles áudios, a Luna sabe o que é. Sabe, eles pegam os áudios ambiente pra colocar nas cenas. E aí eles foram pegar um som de praia. E o som de praia, eu tenho certeza que foi filmado no Rio de Janeiro, porque você consegue ouvir de fundo um cara gritando: Skol, Skol, Skol. Ah, não dá. Sério? Mano. Ó, e o Brasil tá em tudo. Não. Mas é muito engraçado, porque a cena é super séria, uma moa tá assim, aí do nada você escuta de fundo: Skol, Skol, Skol. É engraçado porque essa é uma série que, se não me engano, é pós-apocalíptica. E daí tu pensa que a única cerveja que eles estão vendendo, o único que sobrou é a Skol. Meu Deus. Muito bom, é interessante, quero ver essa cena aí. Acho que rendeu nossa discussão. Gente, a gente até estourou o horário aqui já. E é isso, provavelmente o cinema indo pra frente vai demorar um tempinho pra gente reestabelecer, né, se readaptar com a ideia de frequentar locais públicos, e os serviços de streaming ou VOD vão acabar subindo bastante também o número de usuários, como já tá acontecendo no momento, né? E acho que séries vão atrasar mesmo, né? Porque as produções pararam, só estão saindo aquelas que estavam em fase de pós-produção. É isso, né, Brasil? E a TV vai ficar vivendo de reprise, né, por enquanto. A gente vai ter que achar novas séries, na verdade antigas, né? Achar séries que a gente não viu no passado pra começar a fazer maratona agora. É verdade. Vamos às indicações? Será que dá tempo de indicar alguma coisa? Vamos! Quem quer começar? Eu começo, pode ser? Eu quero indicar pra vocês uma série da Netflix que é Super Mães, que eu comecei a assistir. Em inglês acho que é Working Moms. E me surpreendeu muito, porque quando essa série ela saiu, eu achei que era aquela série tipo, maternidade real e mostrando só os pontos assim negativos. Ela até parece meio documental por conta da primeira cena do trailer, a forma que é filmada. Então por isso que eu não quis assistir. Mas aí eu dei uma chance e, gente, é uma série muito engraçada. É tipo maternidade real, e elas pegam todos os aspectos negativos e positivos da maternidade e fazem piada com isso, sabe? Eu que não tenho filhos, em muitos pontos eu achei muito engraçado, e tem não só a questão de piada com maternidade, mas tem de relacionamento, de carreira, mulher no local de trabalho, então eles brincam com todas essas questões, e aí, tipo, é super engraçado, é um humor ácido e que você ri do começo ao fim. Eu tenho uma série pra indicar, na verdade não é uma série, eu tenho um outro podcast pra indicar que faz a ligação com o que a Amanda indicou, que é o podcast do Paizinho Vírgula. Então ele é voltado pra quem tem filhos, porém muita gente que não tem filhos também consome o conteúdo, como eu e a Paola. A gente é viciado. Então, tipo, ele tem um canal no YouTube, mas o principal dele é o podcast e o Instagram. Tricô de Paz, né? Tricô de Paz. Isso, Tricô de Paz. Isso aí. Então, fica a dica pra ouvirem os episódios desse podcast, que é muito bom mesmo. Gente, vocês não vão acreditar, mas a gente acabou pegando matemática pra indicações, pelo jeito. Nossa! Só filhos? Então, o que eu trouxe pra indicar é uma série que ela tá no meu coração. O nome dela é This Is Us. É uma série que acompanha a vida de uma família em 2 momentos. Uma linha enquanto os filhos são crianças e a outra depois deles se tornarem adultos.
É um drama muito bem construído e bonito, sabe? Mas eu vejo pouca gente falando a respeito dessa série. E ela já tá aí há um tempinho. Claro que, tipo, não é uma história de fantasia, como a maior parte dos filmes e séries de hoje em dia, né? Mas mesmo se passando na realidade, ela é super envolvente, ela é muito emocionante e vale a pena, gente. Essa This Is Us eu já ouvi falar bastante, assim, em lugares diferentes, assim, mas acho que eu nunca procurei saber mais sobre isso. Então, mais um ponto pra eu botar na minha lista de coisas pra ver nessa pandemia, né, durante esse corona. E ela é uma série que também fala de família, né? Que nem vocês estão comentando aí essas indicações. Bom, eu vou estragar tudo esse rolê, então, e eu vou dar uma indicação que não tem, assim, diretamente nada a ver com família, nem com filhos. Mas é uma série que eu e o Rodolfo, a gente assistiu, acho que a gente terminou até ontem ou antes de ontem, que chama 12 Jurados. Vocês já viram? Nunca ouvi falar. Tá, então é uma série que ela é da Bélgica, a gente até tava tentando entender o sotaque, a gente não entendia nada, tipo, totalmente diferente, é neerlandês, parecido com o holandês, mas é de um pouco diferente, acho que é um outro dialeto, e a gente achou bem legal, eu gostei, assim, eu gostei bastante da série, e foi aquela série, tipo de série que, tipo, se tu quer ver algo que vai dar uma reviravolta e tem um assassinato, e quem matou, quem não matou, quem é culpado, quem é inocente, e é sobre os jurados, né, essa ideia de que a gente tem também de que são 12 jurados e que nenhum dos 12, ninguém tem uma vida perfeita pra poder julgar uma outra pessoa. E acho que é isso que a série se propõe a mostrar, né? Como é que a gente pode julgar uma outra pessoa que cometeu um crime se a nossa vida muitas vezes também não é aquela 100% correta, digamos assim. Eu só ia comentar que essa série da Netflix não tá no catálogo do Brasil. Porque eu tentei indicar pra uma amiga e ela me falou, não tem aqui. Então, as pessoas vão ter que achar outros meios pra assistir. Existem outros meios, gente. Existem. Alô, popcorn! Gente, uma dica plus. Quando vocês forem assistir This Is Us, depois vocês vão assistir Working Moms. Porque This Is Us, a cada episódio que você assiste, você tem que ligar pra sua terapeuta. Porque você vai chorar muito, assim, é uma série muito intensa. Óbvio que ela é muito divertida em muitos momentos, mas ela faz a gente entrar num momento, assim, de reflexão, assim, sobre vida, verdade, universo, sobre família, que, nossa, você fica bem mexido. Ai, tô curiosa então, pra depois assistir. você assiste uma série bem, assim, engraçada pra você melhorar o seu ânimo. Eu acho que eu vou assistir essa série com meu terapeuta em videochamada. Daí a gente já vai debatendo. Faz isso, Já vai faz debatendo, isso. né? Já vai debatendo o que deu gatilho, o que não deu gatilho. É verdade. E pega um psicanalista, porque pega muito na questão de família. Ai, meu Deus. Aí você... Todo mundo tem problema nisso, né? A maioria das pessoas. Ai, gente. Temos, É né? isso. Mais um episódio, sucesso. Pois então, 3 minutos pra 1 hora. E vamos terminando por aqui. Acessem a nossa rede, que ainda não temos as outras, mas temos já o Instagram, em Alta Podcast. Mande suas sugestões, mande dicas de séries, filmes. Enquanto a gente tá aqui nessa pandemia, queremos, né? Necessitamos. E é isso, pessoal. Até logo. Então tá, Boa, tchau, gente, adorei valeu, gravar galera. com vocês. Beijo. Até. Gente, muito obrigada por ouvir a gente até aqui. Beijo, tchau. Eu dando tchau como se alguém estivesse vendo. Coloca isso no final, Rodolfo. Ela falando que tá dando tchau como se alguém estivesse vendo. Mas quem tá ouvindo sentiu daí? Me digam, vocês sentiram, né?